pessoal, tudo bem? Sou a professora Darlana, professora de matemática, e hoje vou ministrar aula para vocês o conteúdo do 6º ano. Vamos falar sobre expressões numéricas com números naturais. Como nós comentamos, o conjunto dos números naturais são aqueles números que nós usamos no nosso cotidiano para enumerar, para contar, e nós vamos trabalhar as expressões numéricas dentro desse conjunto. Mas o que são expressões numéricas? Quando há mais de uma operação a ser feita para se obter o resultado, dizemos que a conta em questão é uma expressão numérica. Nessa continha nós vamos ter as 4 operações, que nós já conhecemos: adição, subtração, multiplicação e divisão. E agora no 6º ano temos também o acréscimo da potenciação e radiciação. Então vamos para a ordem de resolução. Nas expressões numéricas também vão aparecer parênteses, e isso é o que a gente vai resolver primeiro, tá? O que aparece dentro dos parênteses é o que vai ser a nossa prioridade no momento de resolver uma expressão numérica. Depois vamos resolver potências e radiciações na ordem em que aparece, e se elas aparecerem dentro dos parênteses também vão ser a nossa prioridade. Depois vamos para multiplicações e divisões, e por último, adições e subtrações também na ordem em que aparecerem. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui nós temos uma expressão bem simples: 2 mais 9 elevado ao quadrado vezes 10 menos 21. Como nós podemos observar aqui, nós temos uma adição dentro dos parênteses e tudo que está aqui dentro está elevado ao quadrado. Depois vamos ter que realizar essa multiplicação para só depois resolver a subtração. Vamos ver o que está destacado. Como podemos ver nessas cores aqui, o que a gente vai resolver primeiro é o que está aqui dentro. Então, 2 mais 9, que dá 11, e depois a gente resolve essa potenciação. 11 ao quadrado, que fica 121, logo depois resolvemos a multiplicação, 1.210 menos 21, e temos o resultado, que é 1.189. Perceba que se a gente mudar a ordem de resolução, isso muda completamente o nosso resultado. Vamos para mais um exemplo. Essa é uma expressão um pouquinho maior, mas ela também não é difícil. Mas aqui nós podemos observar as 4 operações. Temos a adição, multiplicação, divisão e subtração, e também radiciação e potenciação. Como nós já falamos, o que a gente vai resolver primeiro? Exatamente, aquilo que está dentro dos parênteses. E dentro dos parênteses nós temos uma subtração e radiciação. Então vamos resolver as radiciações primeiro, que vão ser a nossa prioridade. Como está destacado, podemos ver, vamos resolver primeiro a raiz quadrada de 9, depois a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 4. Observem os resultados. Dentro dos parênteses ficamos no primeiro 6 menos 3, 3 a raiz quadrada de 9. Depois, dentro do segundo parêntese, 8 dividido por 2, 8 a raiz quadrada de 64 e 2 a raiz quadrada de 4. Seguindo a ordem de resolução, segundo as nossas prioridades, vamos dar continuidade. Quando deixamos apenas um valor dentro do parênteses, aí nós podemos resolver o nosso próximo passo. No caso, a multiplicação que está do lado de fora. 3 vezes 8 e depois 4 vezes 3. Temos então agora apenas adições e também uma potenciação que vem aqui bem na frente. Nós já podemos também simplificar essa potenciação. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E vamos somar todos esses valores, chegando no nosso resultado, que é 52. Para a gente continuar treinando mais um pouquinho esse conteúdo, vamos resolver as atividades da página 360. Amanda separou os livros das 2 primeiras prateleiras de sua estante para doá-los igualmente a 3 amigos, que também gostam de ler. A primeira prateleira tem 8 livros e a segunda, 4. Monte uma expressão numérica descrevendo matematicamente essa situação e encontre quantos livros cada amigo de Amanda vai receber. Primeiro, nós podemos perceber que são 2 prateleiras. Na primeira tem 8 livros e na segunda tem 4, dando um total de 12 livros. E nós vamos dividir esse valor por 3 pessoas, que são os 3 amigos de Amanda. Mas como nós podemos montar uma expressão numérica,
Vamos resolver essa adição em primeiro lugar e, por último, a divisão. Para resolver essa expressão, devemos primeiramente colocar o parênteses e dentro dele 8 mais 4, porque essa adição é a nossa prioridade no momento, porque precisamos saber o total de livros. Então, como está destacado, 8 mais 4 igual a 12. Quando temos apenas um valor dentro do parêntese, podemos resolver com o que está do lado de fora, no caso, a nossa divisão. 12 dividido por 3 igual a 4. Portanto, serão 4 livros para cada amigo. Dando continuidade à nossa atividade, agora na página 360, o nosso segundo exemplo. Eduardo e Antônio estão montando juntos uma coleção de moedas antigas. Eduardo tem moedas de 5 países, sendo 7 moedas de cada país. Antônio tem moedas de 8 países, sendo 5 de cada país. Monte uma expressão numérica sem o uso de parênteses para descrever matematicamente essa situação e encontre o total de moedas que ambos têm juntos. Então vamos pensar. O primeiro, o Eduardo, ele tem moedas de 5 países e são 7 de cada. Então nós já sabemos que vamos fazer uma multiplicação. 7 vezes 5. O Antônio tem moedas de 8 países, sendo 5 moedas de cada. Então também é uma multiplicação. 5 vezes 8. E por último, nós vamos somar essas duas operações. 7 vezes 5, 35, mais 5 vezes 8, que é igual a 40. O resultado é 75. Portanto, eles têm juntos 75 moedas. Mais algumas atividades, vou colocar aqui rapidinho para a gente poder ver. O que está destacado é o que a gente vai resolver primeiro. Então, é só a gente lembrar da nossa ordem de resolução. Primeiro, os parênteses, se tiver. Se não tiver parênteses, vamos resolver primeiro as radiciações e potenciações na ordem em que aparecerem. Aqui na letra A, nós temos a raiz quadrada de 6 vezes 4 mais 1, e isso vai multiplicar por 2 menos 8. Então, primeiro fazemos o que está dentro da raiz. 6 vezes 4, que dá 24, mais 1, que totaliza 25. Então, vamos fazer a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, multiplicar por 2 e, por último, subtrair por 8, que vai dar o resultado de 2. Na letra B, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese e também podemos resolver essa divisão que está do lado de fora, como vocês podem ver, destacado aqui nessa cor. Então, dentro do parêntese, resolvemos primeiro a multiplicação. 5 vezes 2 igual a 10. Depois fazemos 13 menos 10, que vai dar 3. E por último, elevamos ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7, que é o resultado da nossa expressão. Na letra C, nós temos aí a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 20, menos 14, menos 3 vezes 2. Nós podemos resolver essa multiplicação que está lá no final destacado também e podemos multiplicar 4 por 5 aí dentro dessa raiz, desse primeiro radical. Ficando raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 20, menos 14, menos 6. Então, agora nós vamos fazer 20 menos 14, que ainda está dentro do nosso radical, que vai dar 6. E aí temos raiz de 6 vezes raiz de 6. Eu coloquei destacado aqui porque a gente tem uma multiplicação de radicais. Nesse caso, a gente conserva o radical e multiplica os valores que estão do lado de dentro. 6 vezes 6 igual a 36. Então, temos a raiz quadrada de 36 menos 6. A raiz quadrada de 36 é 6. E 6 menos 6 é igual a 0. E para que vocês possam treinar mais um pouquinho esse conteúdo, resolvam em casa as atividades das páginas 362 e 363. Na próxima aula eu volto com a correção dessas atividades. Até a próxima!